Bom dia, irmãos. Mais uma vez, gratos a Deus pela oportunidade, ao Senhor Deus pela trazer sua palavra, e ao pastor Valnei pela confiança. Queria que os irmãos, de pronto, já abrissem as escrituras, lá em Efésios, capítulo 1. A gente vai ler um texto, versículo 15 ao 23. Irmãos, possam abrir o texto. Vamos dar uma olhada que é com o apóstolo Paulo quer nos ensinar esta manhã. Amém? Diz assim o texto sagrado. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa conferir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Amém? A gente pode se questionar muito algumas coisas sobre a forma de oração, como devemos orar, como pedir, como falar, como chegar até Deus em oração. O apóstolo Paulo, nessa oração, ele nos orienta de algumas formas, como ele ora pelos santos, pelos crentes em Éfeso. E essa oração, ela tem alguns aspectos muito peculiares, digamos assim, que a gente pode observar, vamos observar esta manhã. Mas, no sentido geral, a questão do que a gente olhou já alguns domingos atrás, vários domingos atrás, de Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14, a gente vai relembrar hoje, para entender que a base da oração de Paulo remete à parte dessa, como alguns chamam de doxologia, ou a forma da adoração, como Paulo escreve aquela adoração ali aos crentes, aqueles crentes falando sobre a obra do Deus Trino. E que observamos que essa oração do apóstolo Paulo, essa forma de adoração do apóstolo Paulo, do versículo 3 ao 14, ela traria aos cristãos uma forma de identificar-se, uma identidade em Cristo. Nós vemos todo o Deus Trino trabalhando ali naquela obra salvífica, a grandeza de Deus, a soberania de Deus e a beleza em tudo que Deus faz em Cristo e por meio de Cristo. Se nós observarmos o texto, essa carta, no geral, a carta de Paulo aos Efésios, é uma carta que Paulo escreve na prisão. A primeira prisão de Paulo em Roma, uma prisão domiciliar, né? E nessa carta, ao Paulo escrever ela, né, aos crentes que estão lá em Éfeso, ele traz algumas observações. E uma das ideias do apóstolo Paulo nessa carta, a gente observar ela, ler ela toda, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo solidifica toda uma base teórica, doutrinária, para no capítulo 4, 5 e 6 fazer aplicações de tudo aquilo que ele já tem descrito ali. Ele é como se ele estivesse realmente fundamentando uma questão doutrinária, 1, 2 e 3, e capítulo 4, 5 e 6 ele começa a fazer mais aplicações práticas para aqueles crentes, falando da vocação deles, para que eles foram chamados, e a questão de eles andarem conforme a vontade de Deus, conforme agrada ao Senhor. Então nós vemos isso no início do capítulo 4, ele fala um pouco mais no capítulo 5, até encerrar no capítulo 6, falando um pouco também sobre as armaduras de Deus, sobre a ideia de resistir contra o inimigo e coisas do tipo. Mas no sentido geral, quando a gente lê a carta e observamos os primeiros versículos, alguns tentam encontrar o porquê de forma que essa carta foi escrita. Para quê? Qual o objetivo? Qual a forma que Paulo queria atingir os seus leitores ali ao ler essa carta? Uma ideia base era realmente fortalecer aqueles crentes na fé, que a gente vai ver que é uma igreja que, aparentemente, pelo que Paulo já fala na oração, que Paulo estava dando graça pelas vidas deles, a ideia de que seja uma igreja que
estava tendo uma conduta coerente com o evangelho, não havia nenhum tipo de problema grave aparente, mas há algumas coisas lá no capítulo 4 e 5, que eu não vou me deter, para a gente não perder muito tempo, mas nada assim gritante que fosse como a carta de Paulo aos Coríntios, aos Filipenses e outras cartas mais que a gente vê, problemas mais específicos que Paulo escreve tratando especificamente daqueles problemas. Mas, no sentido geral, a gente consegue ler essa carta e perceber que aquilo que Paulo tem dito nesses primeiros versículos, ela engrandece a soberania, o controle, o governo e a obra redentora de Deus. Porque tudo isso está incluso e envolvido. Nos versículos 3 ao 14, relembrando uma pregação que eu fiz aqui com os irmãos, ele vai falar sobre a ação do Deus Trino. Ela começa justamente no versículo 3, falando do bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o versículo 6, ela vai falando muito a respeito do Pai, lembrando sempre aquilo que o Pai faz. Normalmente, todo o texto volta a falar da obra do Deus Pai, que Deus Pai faz. Mas nos 3 primeiros versículos, fica mais evidente como o Deus Pai faz essa obra redentora, e como ele planeja. A ideia é que o Deus Pai planeja, ele executa a sua obra, o seu plano redentor por meio de Cristo, e ele aplica isso por meio do Espírito Santo, tanto que no final do versículo 13 e 14, a gente vê ali o selo do Espírito Santo sobre aqueles que foram redimidos. Mas, versículo 3 ao 6, a gente vê essa obra do Pai, o que o Pai faz, né? O ato principal, o sujeito principal desse texto aqui é o Pai fazendo, agindo para com eles. E ele diz assim: bendito Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Essa expressão, em Cristo, nele, no amado, todas as expressões aparecem repetidamente 11 vezes, eu contei, 11 vezes essas expressões, nele, no amado, em Cristo, do versículo 1 até o versículo 14. É uma expressão recorrente, é muito recorrente. Mostra que tudo é feito por meio de Cristo. Da redenção, tudo é feito por meio de Jesus. Jesus, ele é o personagem principal da obra. É por meio dele que tudo acontece. É no sangue, por meio do sangue dele que tudo vem a ocorrer. É por meio dele que a igreja nasce. Efésios 2 vai falar, né, que é por meio do sangue dele que é feita essa nova humanidade. A ideia lá que seja a igreja. É tudo por meio de Cristo. Cristo é o meio que o Pai realiza a sua obra. Cristo é a pessoa central. É por meio dele que tudo acontece. É por causa dele. E o versículo-chave deste capítulo, talvez, eu creio, do livro, é o versículo 10, que diz assim: de fazer convergir nele. Nele aqui é Jesus. Nele. Cadê? Nele. Na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas, tanto as que estão do céu, como as que estão, como as da terra. Tudo converge nele. Tudo nele. É a plenitude, a soberania, é o personagem principal, é o foco, é o alvo, é tudo o que temos. É Cristo, é Ele. Então, converge tudo nele, tudo para convergir nele. Tanto que está no céu, na terra, tudo. Ele é esse personagem principal, ele é o foco. Então, o Pai faz tudo por meio dele, o Espírito Santo aplica. Aí ele fala do selar no final do texto. E depois de tudo isso que Paulo fala nesses belos versículos aqui do 13 ao 14, essa forma de Paulo falar da redenção, do autor, a gente vê o Deus Trino trabalhando, né? A gente vê o Pai, a gente vê o Filho, a gente vê o Espírito Santo trabalhando nessa obra redentora. Paulo começa a sua oração. Ele fala assim, depois de tudo isso que a gente vê, o fluxo do texto, a gente pode dar assim, a ideia que o texto vem seguindo é lembrar que somos salvos e temos a redenção, versículo 13 ao 14, dados por Deus em Cristo, onde ele realiza tudo por seu intermédio, para o louvor da sua glória. Tudo para louvor da sua glória. Isso que ele vai falar nos versículos finais, no versículo 12, né? 11, né? Então ele vai falar tudo para louvor da sua glória. Então, essa obra redentora, que é por meio de Cristo, Cristo é o centro, Cristo é o foco, tudo para louvor da sua glória. Deus seja glorificado, Deus Trino, não só um Pai, mas toda a Trindade ali, recebendo a glória, o louvor, o poder, e tudo isso a gente percebe nesses versículos, é algo belo, é algo lindo, e aí Paulo vem à oração. Por isso, por tudo isso que eu falei, pela redenção, eu creio que pega todo o texto. Pode ser, alguns entendam diferente nesse aspecto, mas eu creio que não. Eu creio que ele está referindo a tudo o que ele vem descrevendo. Toda essa obra redentora. Que a redenção, a gente percebe que ela é profunda, ela é bela,
ela mostra a sabedoria, o conhecimento de Deus. A gente percebe isso em 1 Coríntios, quando ele fala que é sabedoria de Deus, ali a cruz de Cristo, mostrando que o Redentor vem em carne, o Deus Todo-Poderoso se fez carne, morre numa cruz, paga os pecados do povo, é ressuscitado, ascende aos céus, tudo mostrando a redenção. E essa obra perfeita, ela manifesta o evangelho, é isso, é a sabedoria de Deus. E toda essa obra é revelada aqui, como ela foi bem arquitetada. Por exemplo, o Pai trabalhando, tudo por meio do Filho, o Espírito Santo selando aqueles que ele elegeu, que ele predestinou para ser santos, para serem irrepreensíveis, para serem povo dele. E isso tudo, essa obra, essa redenção, as bênçãos que nós temos por meio de Cristo, que nós temos na redenção em Cristo, essas bênçãos espirituais que é mencionado lá no versículo 3, por tudo isso, por toda essa obra, por toda essa grandeza, por todo esse poder, por toda essa ação do Deus Todo-Poderoso, nós vemos aqui no versículo 15 em diante. Ele diz: por isso, também eu tendo ouvido da fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. Por isso, também eu, apóstolo Paulo, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus Cristo, e o amor com todos os santos. Perceba, o motivo de oração de Paulo para aqueles irmãos, para aqueles crentes, de dar graças a Deus pela vida deles, é pela fé que eles têm no Senhor Jesus. Jesus é o foco que a gente vem tratando todo o versículo 3 ao 14. É por meio dele que o Pai faz todas as coisas. É por meio dele a obra redentora. É por meio dele a ação de converter, de agir, de eleger. A eleição é por meio de Cristo. Ele elege um povo por causa de Cristo. Ele faz isso pelo sangue de Cristo. Ele converge, ele vai convergir, está agindo dessa forma, né? De convergir todas as coisas em Cristo. Tudo isso por meio de Cristo. Então, ter Cristo, a fé em Cristo, faz eles participantes dessa bênção que vem sendo descritas aqui. De estar em Cristo, de ter essa herança, de ser selados pelo Espírito Santo, que é uma bênção, aqueles que pertencem apenas àqueles que têm Jesus. Essa beleza da obra salvífica, eles creem. E isso faz eles serem participantes, serem povo de Deus, serem igreja, serem esse povo a qual ele vem orando e dando graças pela essa fé que eles têm em Cristo. É muito interessante que ele fala isso. Olha, a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos. Essas duas características, tanto a fé em Cristo, que faz claramente você ou eu ser participantes das bênçãos espirituais e ser participantes do povo de Deus, é isso que faz nós sermos participantes, é a fé em Cristo. Mas outra característica também que revela essa fé é o amor. Essa fé, ela tem duas ações, aqui eu pego mais do texto de 1 Tessalonicenses e outras passagens mais que eu vou citar para os irmãos, são relações que mostram a igreja saudável. Os aspectos de uma igreja saudável são três, praticamente. Primeiramente, o apóstolo Paulo repete esses três em alguns pontos da sua carta, principalmente em 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, que, se os irmãos derem uma olhada, lá nos primeiros versículos, no versículo 3 de 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai citar três características que marcam, ao meu entender, quando ele está falando naquela igreja, aspectos de uma igreja saudável. Versículo 3. E ele dá graças também para aquela igreja por esses três aspectos, certo? Ele diz assim: irmãos, 2 Tessalonicenses, versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce, certo? E é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Essas duas características, e tem uma terceira que é a esperança também, que ele vai citar um pouco depois, no texto, a esperança, são características fundamentais de uma igreja saudável. Uma fé que aumenta, muitas vezes a ideia de uma fé operosa mesmo, uma fé que além de crer na doutrina correta, no Cristo correto, naquilo que as Escrituras ensinam realmente sobre o Cristo verdadeiro, não é a fé em qualquer um, não é a fé em qualquer Jesus, é o Jesus das Escrituras, certo? Ou qualquer outro ser. Ah, eu tenho fé, isso agrada a Deus. Não. Se você tiver fé em Jesus, agrada a Deus. Se você tiver fé em qualquer outra coisa, isso não quer dizer que agrada a Deus. Pelo contrário, você está cometendo idolatria e outros pecados mais. É a fé em Jesus. É isso que Paulo enfatiza, né? Tendo ouvido a fé que há em vós no Senhor Jesus Cristo,
nem qualquer coisa. É no Senhor Jesus Cristo, certo? E o amor para com todos os santos. Fé e amor. Duas características fundamentais para uma igreja saudável, que faz Paulo dar graças a Deus. A esperança, ela é mencionada também um pouco antes do versículo 13 ao 14, que ele fala sobre a herança dos santos, sobre a questão da vida eterna, que a relação, a esperança está toda embutida aqui nesse versículo 3 ao 14, faz parte a esperança dos santos. Porque está em Cristo, é eleito nele, vai convergir nele todas as coisas. Tudo isso está convergindo também na esperança. O ponto que Paulo está ressaltando aqui, fé e amor. Isso é fundamental para a igreja de Cristo. É um ponto que faz com que Paulo, olha, por isso, por vocês estarem em Cristo, a fé de vocês terem essa fé em Cristo e o amor de vocês no Senhor Jesus, para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Uma tradução, a gente vê em algumas traduções, tem uma tradução que eu não recomendo muito ela, que ela interpreta muito os textos, certo? É uma tradução bíblica. Eu acho isso não muito saudável, ficar interpretando, porque tende ao leitor acabar indo para onde ela quer ir, certo? Nesse sentido. Mas ela, nesse texto aqui, eu achei, quando eu estava vendo, comparando algumas traduções, eu achei coerente o que ela falou. Então eu vou citar a tradução da Bíblia Viva. Ela diz assim, é só uma tradução bíblica. É por isso, tudo o que foi dito nos versículos, tá? Cadê aqui? Que desde sob a fé firme de vocês, é por isso, tudo que foi dito nos versículos 13 ao 14, que desde que eu soube da fé firme que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor que sentem pelos cristãos de toda parte. Do que eu soube da fé firme que vocês têm em Cristo e do amor que você tem mútuo para com todos os santos, eu dou graças a Deus por vocês. É por isso que eu faço isso, por causa dessa fé, nessa verdadeira obra que foi feita por meio de Cristo. Vocês estão nele, vocês têm essa fé. E versículo 17 ao 18, ele continua explicando ainda mais, dando graças e falando mais algumas coisas. Ele fala assim, para que Deus continue a sua oração, afirmando, né, a sua ação de graças. E aqui ele começa a fazer as suas primeiras petições, o apóstolo Paulo. Ele diz assim, para que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. A oração do apóstolo Paulo, ele pede para que Deus dê sabedoria, esse espírito de revelação, é algo que eu creio que é concedido pelo próprio Espírito Santo, o Espírito Santo agindo na vida do crente, e ele fala que eles compreendam, eles tenham um entendimento correto de toda essa obra que vem sido descrita, essa redenção, essa grandeza de Deus, que foi mostrada aqui, Deus Trino trabalhando na obra redentora, e toda essa forma bela e bendita, para que eles compreendam corretamente o Pai da Glória vos concedeu esse espírito de sabedoria, de revelação do pleno conhecimento dele, iluminando os vossos corações para saberes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da sua glória na herança dos santos. Os olhos do coração é mais uma expressão, uma metáfora, né, que Paulo usa para mostrar a ideia de o entendimento, a compreensão correta no seu intelecto. O coração, muitas vezes, é tido como esse centro do intelecto, ou o centro da vontade, da razão, no Antigo Testamento, e também, muitas vezes, os autores do Novo Testamento vão usar essa mesma expressão, esse centro do intelecto, o centro da razão. Vocês compreendam, tem esse intelecto correto, essa compreensão dessa obra, de tudo isso que Deus tem manifestado. O pedido dele é que os crentes cresçam e amadureçam nesse conhecimento. Eles compreendam que o Espírito seja dado a vocês, que Deus conceda a vocês esse Espírito de revelação, que eu creio que é uma obra do próprio Espírito Santo, que é dada, faz a gente crescer. Então, um dos ministérios, eu creio, do Espírito Santo é o nosso amadurecimento. Quanto mais nós amadurecemos, é com a compreensão correta, o entendimento correto. A igreja ela vai crescendo, amadurecendo, quando vai entendendo corretamente quem é Deus, a obra de Deus, as grandezas de Deus, como Deus tem agido. Isso é comum no Novo Testamento. Lá em Hebreus, o autor, no final do capítulo 9, ele vai falar sobre a questão de serem pequenos, né? Ou seja, a imaturidade dos crentes por não quererem aprender. É muitas vezes tido como leigo o crente que não cresce no conhecimento. Ele tem leite, como diz lá também em 1 Coríntios,
Vocês não suportam alimento sólido. Vocês têm que estar no leite, no básico. Então, não aprender ou não crescer em conhecimento de Deus, da obra de Deus, da pessoa, que é algo que a gente cansa de ler, estudar e nunca se vai findar, é algo que a gente tem que estar crescendo e aprendendo. Você não estagnar, não crescer mais nisso, é visto como algo de imaturidade. Algo que você, não tanta imaturidade no sentido de eu sou imaturo só porque eu não sei. Não. É porque você não cresce, você não tem interesse, você não tem desejo. E isso é visto pelo apóstolo quando não há essa busca pelo conhecimento de imaturidade. De não crescer, de estagnar. Tá bom, já sei o suficiente, não quero mais crescer. É imaturo. Não importa se você fez 10 doutorados, 20 mestrados, não importa. A gente sempre tem que estar crescendo no conhecimento e não vai findar. A gente nunca vai conseguir crescer o máximo. Então, sempre temos que estar nesse crescimento. O apóstolo está orando, pedindo a Deus que dê esse entendimento correto para que eles cresçam, para que eles compreendam o conhecimento desse Deus Todo-Poderoso. Essa obra que é tão maravilhosa. É grande demais, é bela demais. Nunca vai se findar. Então, o crente, ele quando vai estudando, vai percebendo, ele vai crescendo. E isso, o Espírito Santo vai amadurecendo a gente, nos dando o conhecimento, e isso aumenta a nossa comunhão, nosso relacionamento com Deus, e passamos a deixar de ser meninos na fé. E esse conhecimento não é só apenas um conhecimento teórico, eu creio que é um conhecimento mais profundo. Porque o teórico, até um ateu pode ler um livro e entender. Mas esse conhecimento é aquele conhecimento que realmente traz vida. É um conhecimento que eu vivo isso. Eu conheço algo e aquilo permeia a minha vida ao ponto de eu agir diferente. Eu começo a ter ações, comportamentos. É um conhecimento de fé, de crença mesmo. Porque às vezes o cara entende, mas não crê muito. Isso é legal, bacana, mas eu não creio nisso. Eu sei, é isso aqui, mas eu não tenho essa fé. Então, esse não. Esse espírito, esse conhecimento aqui é um conhecimento que vai trazer frutos. Que é isso que uma das aplicações que eu creio, é lá em Efésios capítulo 4. Depois de uma lida. Paulo vai falar da vocação deles, vai falar da questão de eles andarem em santidade, de temor, de reverência, de lutarem com o pecado e coisas do tipo. Então, eu creio que uma das aplicações está aqui. O conhecimento que é dado a vocês sabem o seu chamamento, sua vocação, Deus os chamou para ser servos, santos, crentes, santidade. Vivam a ação correta, pelo conhecimento correto daquilo que Deus quer de vocês, da obra dele, que constranja vocês, que faça vocês amarem e andarem nos caminhos desse Deus que fez essa obra tão bela na vida de vocês. A identidade. Uma das coisas que mais a gente vou citar aqui para vocês é que conhecer o Deus das Escrituras e a obra dele nos traz a identidade correta de sermos cristãos autênticos. Se eu não sei o que Deus fez por mim, se eu não conheço a obra dele na minha vida, se eu não conheço quem é o Deus das Escrituras, como eu vou ser um cristão autêntico? Eu tenho que saber da onde eu saí, das trevas, para essa maravilhosa luz, que é a vida com Cristo, e entender toda essa obra, para que eu comece a andar em santidade e reverência. Mas, continuando o texto, ele fala sobre essa esperança, claramente as riquezas da glória dessa herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aqui que ele vai começar a falar sobre, claramente, a onipotência de Deus. E ele vai citar alguns aspectos dessa onipotência. E aqui a gente vai ver no restante do versículo 20 ao 23. Ele diz assim: no qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E aí ele termina, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ele começa a falar sobre realmente, claramente, da onipotência de Deus. O que é que o poder de Deus, que é dado aos santos, esse poder que ele é dado aos santos, é o poder que está agiu em nós e age ao nosso favor. É esse poder. Esse poder todo grandioso é o mesmo poder que ele exerceu ao ressuscitar Cristo dentre os mortos. Ele vai falar sobre a vitória de Cristo, certo? Um dos aspectos da ressurreição, passando aqui sobre isso, um dos aspectos da ressurreição é que ela comprova a vitória de Cristo na cruz.
É como o pai está aprovando, dizendo assim, o meu filho cumpriu tudo o que tinha que cumprir e fez tudo conforme me agrada, conforme eu quis, conforme os meus desígnios. Jesus cumpriu a missão, Jesus foi vitorioso, Jesus fez tudo corretamente. E aí a ressurreição, ela é um dos aspectos que mostra essa aprovação da obra de Cristo aqui na terra, pelo Pai. Então, ao ressuscitar Jesus, o Pai está reconhecendo, validando, né, a obra de Cristo na cruz e tudo aquilo que ele fez. A ressurreição, a ascensão também, que ele vai citar aqui, são tudo aspectos do que Deus fez para Cristo. Isso é uma forma do Pai honrar Jesus. É uma forma de honra. A ressurreição, a posição acima de todos os principados e potestades aqui, esses dois versículos 20 e 21, são versículos que se remetem, né? Lembram? Na verdade, o 21 e 22, 20 e 21. O Salmo 110, versículo 1. Eu até anotei aqui para trazer para os irmãos, que é um texto bem conhecido. Ele diz assim: o Senhor diz ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Provavelmente Paulo está fazendo uma referência aqui, não direta assim, né, citando claramente o versículo, mas referindo-se a esse texto do Salmo 110, que o próprio Cristo utilizou também em alguns debates com os fariseus, né, e tudo mais, falando sobre o aspecto do seu da sua ser o Filho de Deus. Então, nesse texto, quando ele vai falando sobre esses aspectos da ressurreição, que ele está ali ressurreto, né, e o Pai coloca, né, todas essas coisas, né, debaixo dos seus pés, e tudo isso já começa a ser o cumprimento inicial na sua ressurreição, quando ele inaugura a igreja é um aspecto já dessa forma aqui de reino e governo, não um aspecto final ainda, é o já, mas ainda falta um aspecto futuro a ser cumprido, que é no milênio, mas aqui já vemos indícios e princípios desse começo desse cumprimento, aqui nesses textos. O Paulo está citando aqui claramente na forma da ascensão dele, né? Mas é o início, não é tudo, falta ainda o cumprimento final e pleno no milênio. Mas, já vê isso aqui, isso tudo é o Pai fazendo ao Filho, com todo o seu poder, colocando todo o principado, a potestade aqui, qualquer ser angelical, ser espiritual, colocando tudo debaixo da sua autoridade, a posição que ele vai exercer, que ele exerce já hoje, a destra do Pai, mas futuramente de forma plena e física aqui, né, no nosso mundo, mostra também a honra que o Pai está dando ao Filho, mostrando também a essência desse Cristo ser pleno de vida. Até quando ele cita assim, Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, referindo-se à essência divina desse Senhor Jesus, que é Deus também. E ele termina falando sobre tudo isso, mostrando esse poder, essa glória, são obras que o Pai faz ao Filho, dar ao Filho, uma forma de honrar o Filho, e ele vai dizer, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, a qual o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Esse Deus, que está nessa posição, se lembra até um pouco a oração sacerdotal de Jesus lá em João 17, né, que ele fala, chegou a hora, né, honra o filho, né, para que o filho glorifique ao pai e tal. Lembra também essa relação, que é justamente falando da ressurreição, da ascensão ali e de tudo mais. Percebemos que esse Cristo, soberano, poderoso, que o Pai realiza tudo por meio dele, ele foi dado à igreja, ele é o cabeça da igreja, ele inaugura a igreja com a sua obra redentora e ele é o cabeça dela. Esse Cristo, todo-poderoso, foi dado à igreja para ser o nosso cabeça. E aqui tem um aspecto orgânico, ou seja, de cabeça, corpo mesmo, e está submetido ao senhorio desse Cristo. Está debaixo da autoridade dele. Mas além de tudo isso, quando ele fala deu à igreja, tem um aspecto aqui que ele puxa, dizendo assim, olha, vocês têm esse Cristo todo-poderoso como cabeça, o governante, o senhor de vocês. E esse poder todo aqui que Deus fez por meio de Cristo, esse poder onipotente, soberano do Deus Pai, que aqui a tela também clara a Trindade como um todo, esse poder todo, essa ação toda, ela está à disposição de vocês, crentes. Ele foi dado à igreja. Esse Cristo aqui que está acima de todos, tudo, o soberano, o Senhor que governa soberanamente, de forma, claro, poderosa, esse Cristo foi dado a vocês. E esse Cristo é o seu Senhor. E aí nós temos mais um aspecto de lembrar que a igreja, ela tem um Senhor todo-poderoso. Esse Cristo todo-poderoso, por meio dele, nós podemos fazer grandes coisas, irmãos. Esse poder está à disposição de cada um de nós. Esse poder magnífico do Cristo Redentor, do cabeça da igreja, que fez tudo isso também, que o Pai
fez tudo isso para ele, né? Esse poder todo poderoso foi dado a nós e tem estado à nossa disposição nesse sentido. Para quê? Para que nós possamos vencer os nossos pecados. É isso que Paulo, lá no capítulo 4 de Efésios, se vocês abrirem, ele vai lembrar um pouco disso aos crentes. Ele vai dizer assim, olha, versículo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor Jesus, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-os diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, de todos os quais é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É a graça que foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Ele vai continuar. Aí ele vai falar mais uma vez sobre o serviço dos santos, o ministério dos santos. Irmãos, podemos andar em santidade nessa vida. Podemos andar de acordo com a vocação qual fomos chamados, como diz Efésios capítulo 4. Podemos viver da forma que agrada a Deus. Podemos vencer os nossos pecados, mas nunca sozinhos. É impressionante que o texto, quando fala que Deus dá o espírito de sabedoria, Senhor, dá, não é? Vocês sozinhos, por conta própria, consigam altamente, com suas inteligências, suas capacidades magníficas. Não. Peça, eu estou pedindo a Deus que dê isso a vocês. Porque Deus Pai é que concede isso a vocês. O nosso Deus trino, na verdade. Toda a trindade. Não botando só um aspecto no Pai, mas toda a trindade. Ore a Deus, peça a Deus, por meio do Pai, por meio do Filho, por meio do Espírito Santo, conceda a cada um de nós essa beleza que é andar em santidade. A gente, eu não tenho força para ler a minha Bíblia, eu não tenho força para orar, eu não tenho força para evangelizar, eu não tenho força para lutar com tal pecado na minha vida. Irmãos, o Deus Todo-Poderoso, ore a Ele, porque Ele lhe concederá a força, esse poder aqui que agiu tão grandiosamente em tudo, na obra redentora, colocando Cristo na posição celestial, ressuscitando Jesus dos mortos. Esse poder magnífico está à nossa disposição para que a gente possa vencer os nossos pecados, para que a gente possa conseguir lutar com aquilo que nos atormenta, para que a gente possa agir da forma que agrade a Deus. Eu não tenho força para evangelizar. Ore a Deus, busque a Deus na sua palavra, peça a Deus que lhe dê forças, Ele dá forças. Você está servindo ao Deus Todo-Poderoso. Não há nada que Ele não possa fazer. E Ele pode lhe conceder isso. E você vai tentando, se esforçando, querendo e buscando esse Deus. Que Ele pode lhe conceder isso. Ele dá isso aos santos. Ele chamou a gente para uma vocação, para um ministério. De ser crentes. E ser crentes é isso. É lutar, é ser santo, é viver em santidade. Toda essa obra aponta para a nossa identidade. Quem somos nós? Quem somos nós aqui nessa terra? Quem é cada um de nós aqui? São os crentes, salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro, comprados, selados pelo Espírito Santo. Somos agentes de Cristo nessa terra, embaixadores. Andamos aqui com foco nas coisas celestiais para agradar a Deus. Andamos para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas, para refletir Jesus em nossas ações, para que o mundo veja Cristo. E esse Cristo está dizendo, eu estou com vocês, eu sou o cabeça de vocês. Me obedeçam, vivam conforme a vontade. Deus me deu como a igreja para ser o meu corpo, a noiva, e andar em conformidade com o que eu ordeno. E assim, nós como crentes temos esse poder à disposição para viver em santidade, para andar conforme a vontade de Deus. Eu tenho pouca força, realmente, eu também não tenho força, mas Deus pode nos conceder força. Basta vontade, esforço, há também uma parte nossa de agir, de querer, de entender, e eu quero, vou tentar, eu vou atrás, e se esforçar. E o nosso Deus, naquilo que é lícito, naquilo que é santo, Ele vai nos conceder graça, irmãos. É nossa identidade, a gente é isso, a gente é essa igreja, é esse povo aqui que Paulo está orando, que está ligado a Jesus, que nosso cabeça é Jesus e tudo mais. É isso que está aqui no texto. Nós somos esse povo. Precisamos andar assim, precisamos amar a Jesus, precisamos conhecer cada vez mais esse Deus e entender essa vocação para que nós possamos viver a vida que agrada ao Senhor, irmãos. Nunca vamos esquecer isso. Vamos andar nessas verdades. E eu não quero que deixar os irmãos esqueçam uma realidade fundamental dessa obra redentora
e desse chamado de Deus a nós, é que em tudo isso, em toda essa grandeza, em toda essa beleza, esse mesmo Deus, esse mesmo Senhor que fez tudo isso, que criou a terra, criou o universo e tal, é o nosso Deus. E agiu de forma tão amorosa por cada um de nós. Esse amor tem que nos constranger. E entender essa beleza de salvação nos constrange a amar mais, a servir mais e a glorificar cada vez mais esse Deus em cada ação de nossas vidas. Vamos orar, irmãos, para que a gente tenha esse espírito a cada dia mais. Senhor, o Senhor possa lembrar, Senhor, cada um de nós, a beleza e a grandeza da salvação. Que essa obra redentora, ela é dada aos crentes. Eu peço aqui também àqueles que não te conhecem, aqueles que nunca ouviram falar do teu nome ou que estão distantes do Senhor, que o Senhor possa fazer com que eles percebam a grandeza da obra redentora e que possam se arrepender dos seus pecados e ir até ti. Porque sem ti, Senhor, é perdição. É um mundo terrível, não haverá Cristo como cabeça deles, não haverá esse poder à disposição deles para lutar contra essas forças do mal que tanto tentam, tanto acabam despertando desejos em nós ou ao nosso redor. É um povo que não terá esperança. Mas aqueles que estão em ti, Senhor, têm toda a esperança. Que nós possamos entender isso. E aqueles que ouviram essa mensagem entendam que a esperança só está em quem tem a Jesus como Salvador. Sem Cristo é condenação eterna. Sem o Senhor é perdição eterna. Nos ajuda, Senhor, a perceber isso. E aqueles que não te conhecem perceberem isso. E a cada um de nós, também crentes, que já cremos, que já somos dispostos a amar o Senhor. Que nós possamos nos aprofundar mais na tua palavra, perceber ainda mais a beleza do que é o Evangelho, essas boas novas aqui, e perceber a grandeza dessa obra, amando e deleitando-se no Senhor. Nos ajuda, Pai, a andar de a forma que te agrada. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Nos dá um restante de domingo abençoado, nos dá um bom almoço, e que logo mais à noite possamos estar aqui reunidos para novamente te adorar e te cultuar para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, irmãos.